Bora lá, eu tô rindo porque eu comecei a gravar sem o microfone. Devia ter continuado sem o microfone, né? Agora eu tô com raiva de mim duas vezes, mas tá bom. Gente, eu não sei se vocês viram a morte do Charlie Kirk King. Eu fiquei muito chocada. Eu sei que a maioria das pessoas não concordava com ele em várias coisas e eu, né, entendo que ele era bem duro em alguns comentários, às vezes completamente errado, mas ele não era nem político, gente. Não era nem político. Ele era só um cara que cresceu um canal no Instagram e que estava ajudando as pessoas. Por mais que a gente discordasse de algumas coisas, ele só estava ensinando as pessoas a terem pensamento crítico. Se você tem uma mente saudável e aberta, você ia entender que era isso que ele queria, que as pessoas abrissem os olhos. Acho muito importante a questão dele falar sobre Jesus Cristo da maneira como ele falava, e ele tinha uma família, duas filhas pequenas. E aí me pesa muito pensar nisso, porque é uma voz cristã silenciada, né? Muito bizarro, gente. Eu tô ainda muito chocada. Ontem eu fiquei o dia inteiro chocada quando eu soube. E os Estados Unidos anda muito esquisito, né? Então você nunca sabe quando as coisas foram de fato premeditadas ou aconteceram sem querer, sabe? E a gente nunca vai saber ao certo, porque, né, são os Estados Unidos, eles nunca vão liberar a informação de maneira clara. Mas eu fiquei muito chocada com a brutalidade. Eu não vi o vídeo inteiro dele sendo executado. Eu só vi até uma certa parte do momento do discurso e depois ele sendo levado para o carro e eu já tive pesadelos, então não recomendo. E vamos orar, né, pela família dele, porque imagina o perrengue de você tá tudo bem. E aí o seu marido sai para trabalhar e é morto em escala mundial, todo mundo vendo. Se você, sem querer, clicar num lugar errado, você vê ele sendo morto da pior maneira possível. Eu imagino que as pessoas que estejam em situação de guerra e situações precárias, isso é uma coisa, deve ser corriqueiro e eu oro por eles todo dia, porque eu não entendo a configuração do mundo da maneira como é. E às vezes eu queria que a gente não tivesse livre-arbítrio e Deus voltasse a fulminar as pessoas, porque tudo bem, eu talvez em algum momento da minha vida fosse fulminada, né? Talvez, não sabemos. Não sou um alecrim dourado, né? Mas existem situações que acontecem que eu fico muito chocada e essa foi uma dessas. Tô muito chocada, muito chocada, muito chocada. Não tenho palavras para dizer o quanto estou chocada. Se você não conhece ele, eu não sei como vai seguir o Instagram dele, mas era Turning Point of USA, alguma coisa assim. E ele tinha o Instagram dele que era o Charlie Kirk. Terrível, gente, terrível. Sinto muitíssimo. Quem sou eu na fila do pão da família dele, né? Mas. Ah, que horror. Vamos lá. Leis acerca da lepra. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem duas aves vivas e limpas, pau de cedro, camisinha e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, o pau do cedro, o carmesim e sopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que o sétimo dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, a sua barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo. Lavará suas vestes, lavará sua carne com água e será limpo. E ao oitavo dia tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito.
de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa como a da expiação do pecado é para o sacerdote. Coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua mão própria esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está à mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois degolará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer a expiação por ele e a dízima da flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares e 1 log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses. Será um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto com oferta de manjares. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não alcançar aquilo que compete à sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. Que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e cerrará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e a examinará. Se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lance fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará.
Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda será. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa examinando-a, se a praga não se tem estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo, e degolará uma ave no vaso de barro sobre as águas correntes. Então tomará pau de cedro, o isopo, o carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa, com o sangue da ave, com as águas correntes e com a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, do tumor e das manchas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Impurezas do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar, o que tiver fluxo, será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem fluxo, lavará suas vestes e se banhará, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a cela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, levará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem fluxo será quebrado. Porém, todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas vestes, banhará sua carne em águas correntes e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda a veste e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, esta será 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imunda até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundície estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando jorrar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias de fluxo na sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação.
Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen da cópula, e que fica por eles imundo. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. O dia da expiação. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação que será para ele. Assim fará a expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer a expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, e com ele fará expiação por si e pela sua casa. E degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, para que esta sobre o testemunho, para que não morra. Está sobre. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do céu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas impurezas. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali os deixará.
e banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo. Então fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar, lavarás as suas vestes e banhará sua carne em água, depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, os 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, assim sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Beijo, pepitas, boa sexta, bom fim de semana.